a menor de todas orações, a menor oração. Vamos pensar sobre isso hoje. Essa menor oração, a primeira coisa que nós vamos falar para você, quem orou ela fora Pedro. Veja aí, Pedro, então ele clama ao Senhor, ele roga ao Senhor, e a oração de Pedro fora esta: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Pedro estava no barco, diz-nos a Bíblia que uma tempestade forte havia acometido aquele barco, uma forte tempestade, um forte vento, um vendaval muito bravo, estava açoitando o barco pelas ondas, estava sendo açoitado, diz o verso 24. No verso 25 do texto diz que, verso 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. Imagine então você a cena, os discípulos dentro do barco, Jesus na praia despedindo as multidões, e os discípulos vão para dentro do mar da Galileia, e de repente aquele vento, aquela ventania, e o barco balançando de um lado para outro, e daqui a pouco eles olham para o mar. Quem estava vindo? Quem estava vindo? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava vindo. Pedro, como sempre for uma pessoa afoita, para frente, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Veja, meu irmão, minha irmã, que ousadia. Veja que intrepidez. Veja esta atitude de Pedro ao dizer: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse a Pedro: vem, vem. Pedro faz um pedido, Jesus o atende, e Jesus diz: vem, 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 Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Você pode imaginar esta cena? Pode conceber na sua mente, no seu coração, esta cena de Pedro andando sobre as águas. Os demais discípulos dentro do barco. No verso 31, pulando 30, Jesus repreendeu a Pedro, chamando-lhe de homem de pequena fé. Se ele tinha uma fé pequena e conseguiu andar sobre as águas, imagina os que estavam do barco, dentro do barco saíram, como era a fé deles, não é verdade? Mas esse é um outro assunto para outra oportunidade. Pedro então segue a Cristo, andando sobre as águas. Mas diz a Bíblia no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou. A ele grita: salva-me, Senhor. Este fora o grito de Pedro: salva-me, Senhor. Ele grita agora para que Jesus o salvasse, para que Jesus o ajudasse naquele momento. Então nós temos aqui a menor de todas as orações. E esta oração, quando ele ora dizendo: salva-me, Senhor, é a menor de todas as orações. É a menor. Eu quero destacar algumas verdades para você, algumas verdades para nós sobre esta oração. Pedro, primeiro, estava diante de um perigo eminente. Concorda comigo?
Pedro estava diante de um perigo eminente. O perigo de morrer afogado. O perigo de perder a sua vida. Porque o versículo 30 diz que começando a submergir, ele já estava afogando, era um perigo eminente. Concorda comigo?